Olá, tudo bem? Eu sou o Gerson Araújo e você está no De Pai para Filho podcast. Aqui é uma conversa minha com os meus filhos. São uns áudios, uns episódios que eu gravo e mando para eles e para a gente ir conversando sobre esses temas, sobre essas coisas. E se esse projeto for bênção para sua vida, você é muito bem-vindo aqui, tá bom? Mas essa é a nossa realidade. E a gente conversa sempre, procura conversar sempre do ponto de vista da Bíblia, procurando entender aquilo que Deus tem, procurando entender o que tinha no coração de Deus quando ele formou o homem, quando ele formou a mulher. A gente já veio trabalhando vários episódios sobre isso, a gente buscou na Bíblia a primeira citação de Deus sobre o ser humano, e desde então a gente vem vindo devagarzinho, conversando e entendendo, procurando descobrir dentro do coração de Deus o que ele tinha planejado para o homem. A ideia aqui é que a gente possa entender a nós mesmos, né? Se a gente souber e descobrir aquilo que Deus tinha planejado, o que ele colocou na gente, a gente vai talvez entender melhor o nosso próprio comportamento, o comportamento do nosso cônjuge, né? E nós estamos conversando sobre essas coisas, tá? Bom, no episódio anterior foi muito legal. Foi quando a gente começou, a gente viu que Deus abriu um capítulo todo especial para explicar detalhes maiores sobre a criação do homem e a criação da mulher. E nós chegamos no verso 18 do capítulo 2, que é aqui que meio ele começa a explicar detalhes de como ele fez a mulher. E para ele dizer por que ele fez a mulher, como é que ele fez a mulher, ele diz que fez o homem de tal forma que era bom que ele vivesse com a mulher, com a sua esposa, né? Ele fala que era bom, ele diz ao contrário, né? Ele fala assim, não é bom que o homem esteja só. Então, a gente vê aqui alguns detalhes da formação da mulher, mas ele olha para o homem, fala do homem, olha, eu no começo já fiz o ser humano, o homem, de tal forma que não era bom que ele ficasse só, não é bom que ele esteja só. Não foi um erro, a ideia aqui não é que foi um erro de fabricação, Deus fez o homem, aí de repente o homem ficou precisando de ajuda de umas coisas, não conseguia direito, ou patinava muito, e ele não ficou bom isso aqui, vou fazer alguém para ajudar ele aí. Não foi bem assim, não foi um erro de Deus. A ideia desde o princípio, antes de Deus fazer o homem, antes de Deus fazer a mulher, Deus já fez um para o outro, né? E aí ele fez o homem de tal forma que não era bom que ele estivesse só, né? Então, ele coloca dentro do homem características ou elementos tais que, se ele tiver a mulher, vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor, né? E aí, ele fala assim, o versículo 18, não é bom que o homem esteja só. Ok, como é que ele vai resolver isso? Aí ele dá em seguida a explicação e diz como é que ele vai resolver essa questão. Ele fala, farei para ele. Então, no coração de Deus, a existência da mulher tem uma ligação gigantesca com o homem, né? Deus fez o homem e fez a mulher ele, né? Então, aqui a gente já vai voltar aqui. Farei para ele, farei o quê? Uma auxiliadora. Veja, a mulher tem esse caráter, como vamos dizer? Esse elemento gigantesco de auxiliar, essa condição de auxiliar. A gente vai elaborar melhor isso. Que seja semelhante a ele, né? Uau! Que seja semelhante a ele, né? Não é que seja mais, não é que seja menos. Aliás, isso aqui não tem nada a ver, nem é algo que estava passando na cabeça de Deus. Mas é algo que alguém fosse semelhante. Alguém que tivesse uma condição de ajudar, né? E alguém que conseguisse, fosse muito feliz em viver para ele, com o homem, né? Nesse pequeno versículo da Bíblia, a gente consegue
vê elementos fundamentais, ou elementos básicos, elementos primordiais, aqueles a partir do qual a gente pode já descobrir algumas coisas da formação ou da criação da mulher. A ideia hoje é focar na mulher, porque antes a gente focou no homem, né? Então esse pequeno pedaço, esse pequeno trecho fala assim: farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele, né? Farei para ele. Não se sinta mal se você sente a necessidade de ajudar alguém, de ser alguém. Isso estava no plano de Deus lá atrás. Isso não faz você de forma alguma menos. Não faz você de forma alguma mais. Não tem nada a ver. Esse tipo de conversa não se aplica aqui. Você é tão especial. É tão especial que o homem, sem nem perceber, sem nem entender direito às vezes, ele só sabe que você é alguém com capacidade de auxiliar. Pode ser que ele não verbalize, não saiba verbalizar, não tenha verbalizado ainda. Mas você é alguém com essa capacidade de auxiliar. É como se fosse uma aliada. E quando a gente é um aliado, quando a gente é alguém que tem elementos tais que pode ajudar, pode contribuir para alguém, a gente não é menos. A gente não é menos de forma alguma, né? Imagine uma mãe e um filhinho. O filhinho está começando a dar seus primeiros passos. Aí todo mundo na casa está feliz com a chegada do bebê e ele é aquela alegria, e ele começa a arriscar, ele está engatinhando, daqui a pouco ele começa a arriscar ficar em pé, se segura em alguma coisa, daqui a pouco ele dá um passo, dá o outro passo, e é aquela festa. Veja, nessa fase o bebê não tem ainda a firmeza total para andar sozinho. Possivelmente a mãe, o pai, né, eles estão ali juntos. Veja, pense, eles estão ali juntos para quê? Para auxiliar esse bebê. Eles vão pegar esse bebê o tempo todo segurando ele na mão? Não. Segura um pouco, solta um pouco, deixa ele experimentar sozinho com as perninhas dele, mas tá ali junto, qualquer coisa já pega. Veja, essa mãe, por estar auxiliando o bebê em seus primeiros passos, por ser uma aliada desse bebê, ela é menos? Ela é menos? Ela deveria se sentir menos por causa disso? De forma alguma. Né? De forma alguma. Então, o conceito que estava no coração de Deus, na hora que forma a mulher, que traz a mulher à existência, de forma alguma era para que ela fosse considerada, ou ela mesma se considerasse, ou alguém considerasse ela menos. De forma alguma, né? Deus concebe ela no contexto da existência do homem, sim, tudo bem. Farei para ele alguém que tenha habilidades, condições de auxiliar, né? Alguém que vai ser a aliada dele. Alguém que pode ser até que o homem tenha condições de fazer determinada coisa, determinada situação, ele poderia desenvolver, mas ele estava precisando de alguém que o ajudasse. Deus fez assim as coisas. Às vezes o homem nem tem aquela condição de fazer, ou ele faz com muitas restrições, e você, como uma aliada, como auxiliadora, você tem habilidades e condições para o homem falar: uau, que bom que ela está aqui. Que bom que ela está aqui, né? Que bom que ela pode fazer isso. Foi exatamente essa a sensação que Adão teve quando Deus colocou e mostrou a mulher para ele, a Eva, né? A sensação dele: uau, enfim, até que enfim
alguém do meu nível, alguém que eu possa conversar de verdade, alguém que tenha habilidades não só de entender, de conversar, de ajudar, mas alguém que em muitas coisas faz coisas ou tem condições que eu talvez não tenha, ou que se eu fosse fazer aquilo ia demorar muito mais, né? De alguma forma, Deus concebeu o homem e a mulher de tal jeito que um fosse bênção, realmente bênção na vida do outro, que um fosse aliado do outro, que os dois juntos fossem muito melhor do que se fosse um sozinho. Esse era o plano de Deus originalmente. Esse é o plano de Deus para o casamento, para a família. Veja, a Bíblia diz que Deus fez assim: farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Veja, a mulher é semelhante. Vamos dizer assim, ela não tem nada que coloque a menos ou que a coloque a mais. É ali, pau a pau. Para Deus nem faz diferença se é homem ou mulher. Para Deus nem faz diferença se é homem ou mulher, né? São seres humanos. E veja, os dois foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Em ambos, no homem, tem um monte de coisa, características que Deus colocou dele mesmo. Ele deu o sopro da vida e ele injetou isso dentro do homem. A mulher, do mesmo jeito, Deus a fez à sua imagem e à sua semelhança. E ainda com uma ligação gigantesca, absurda com o homem, né? Com o ser humano, o homem, com o macho, né? A Bíblia, mais para frente, a gente vai ver que Deus tira parte do corpo do homem para fazer a mulher, né? Quando Deus faz o homem, Deus o faz da natureza, de elementos da natureza, e dá o sopro da vida nele. A mulher, Deus, uma das coisas que Deus faz é parte do homem. Então a mulher também é parte da natureza, porque o homem foi parte da natureza. A mulher também recebeu o sopro da vida, porque o homem recebeu o sopro da vida também. E Deus os fez semelhante. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E ela é semelhante, a imagem e semelhança. Veja, é semelhante também a Deus. E o homem é semelhante a Deus. Veja como há uma ligação fortíssima entre homem, mulher e Deus e a terra, né? Nossa, é fantástico isso aqui. É incrível esse texto, essa linha que a gente vê aqui. Nossa, deixa eu respirar aqui. A gente vê muitos problemas hoje em dia de relacionamento entre homens e mulheres, né? A gente sabe que o homem não é exatamente igual à mulher. Não foi isso que Deus disse. Ele disse que é semelhante. Deus não fez a mulher exatamente igual ao homem. Deus a fez semelhante. Mas a gente sabe que Deus, que não era bom que o homem estivesse só, era muito melhor. Traduzindo assim, outro tipo de palavra assim, é muito melhor se o homem estiver com a esposa, né? Eles podem viver sós. Adão viveu só um tempo. Aparentemente não foi um tempo muito grande, mas Deus fala que ele dava nome aos animais, né? Fala que ele procurava entre os animais alguém que fosse semelhante, e não encontrava. Quer dizer, dá uma sensação de espaço de tempo, né? A tal ponto que parece, né, que foi dando uma angústia no Adão, porque quando Deus mostrou a Eva, a gente vai ver mais pra frente, ele fala: enfim, alguém, osso dos meus ossos, carne da minha carne,
né? Ele coloca essa interjeição no começo assim, ufa, até que enfim, porque ele reconheceu de cara na mulher alguém realmente semelhante a ele, né? Alguém realmente que faria a diferença, alguém que tinha sido concebida e construída e criada pelo Deus, com elementos que seriam de grande valor para ele, homem, né? E a mulher se sentiria de grande valor na medida em que ela fosse considerada auxiliadora dele, em que aqueles valores e as coisas que ela tem, tudo que ela tem, fosse valorizado a tal ponto de que, uau, eu quero ela comigo, porque ela é muito importante. Então ela se sentiria muito valorizada em auxiliar. Lembra daquela ilustração de uma mãe auxiliando um bebezinho nos primeiros passos? A mãe se sente muito valorizada, importante e alegre por ajudar, por auxiliar o bebezinho naquele momento. Então, a mulher se sente valorizada. Isso é um valor para ela em ser alguém que pode ajudar alguém, que pode auxiliar, que aquilo que ela tem é tão importante que pode servir de ajuda para alguém, né? Hoje em dia existem alguns pensamentos, claro, não tem ligação alguma com a Bíblia, né? Eles nem têm a obrigação de seguir a Bíblia, porque notadamente não tem nenhum compromisso com Deus nem com a Bíblia, né? Mas existem alguns pensamentos e com o passar dos anos vão surgindo muitas coisas tortas, né? Ou muitas coisas diferentes do que a Bíblia diz. Mas, de certa forma, tem se valorizado que a mulher fique só, que a mulher não precisa ser auxiliadora de homem nenhum, que a mulher em si mesma é totalmente plena, totalmente plena no sentido de não precisar de ninguém, que viver bem sem, que se ela se relacionar com um homem, ela está se rebaixando. Essa ideia não era a ideia que passou no coração de Deus quando fez a mulher. Se a gente voltar para o texto bíblico, voltar para aquilo que estava ou está até hoje no coração de Deus, a mulher vai ser muito feliz, muito valorizada, muito relevante nessa condição de ser alguém tão importante que o homem fale, poxa, eu quero ela aqui do meu lado, eu quero que ela seja a minha aliada, eu quero que ela do meu lado, eu quero estar com ela todos os dias, eu quero curtir, eu quero viver, eu quero ouvir dela, eu quero que ela expresse a si mesma, que ela derrame a sua contribuição, aquilo que ela tem, as ideias, os pensamentos, porque isso me faz muito bem, né? Isso como homem me faz muito bem, ela é muito importante, né? E ela é semelhante a mim, ela é do meu nível, vamos dizer assim, ela é alguém que ela não é menos de forma alguma e ela não é mais de forma alguma. Quando a gente se conecta com o plano de Deus, quando a gente se conecta com aquilo que Deus tinha pensado lá no começo, a nossa vida é muito melhor. É muito melhor. A gente buscar viver, o homem, né? Buscar viver com sua esposa é muito importante, porque é muito melhor para a vida dele. Quando ele, por qualquer circunstância da vida, viver só, rapidinho, ele percebe, tudo bem, às vezes é obrigatório, é um momento pontual, às vezes nem é tão pontual, né? Mas faz muita falta. Aquele bebezinho, se a mãe não tivesse ali naquela hora, você acha que ele nunca jamais iria andar? Não, ele iria andar. Ele ia ter umas quedas a mais, ia se
bater nas quinas ali, cair, ia chorar mais, mas ele iria andar. Mas não seria muito melhor ter o sorriso da mãe, incentivando, segurando quando fosse necessário, sendo a segurança para ele, falando assim: olha, filhinho, vem, qualquer coisa eu te seguro, sabe? Porque é isso que a mãe fala, que a mãe, na hora que o filhinho tá dando seus primeiros passos, ela tá ali para isso. Ela segura, mas solta também, solta com responsabilidade, com critério, dentro das possibilidades do bebê naquele momento, até o ponto que ele vai ganhando confiança, força, e daqui a pouco o bebezinho consegue andar sozinho mesmo, e a mãe vai auxiliar em outro assunto, né? Não é tão bom ser esse auxílio ali? Então, agora, se o bebezinho não tivesse esse auxílio, ele iria andar, mas ia ser muito melhor se a mãe pudesse dar esse auxílio. Da mesma forma, seria essa relação do homem com a mulher. É muito bom, não que o homem seja um bebezinho, tá? Não é essa a comparação, mas simplesmente do ponto de vista do auxílio. O homem, se não tiver o auxílio, ele vai andar. Não vai parar com a vida dele. Ele vai andar, né? Mas seria muito melhor se ele tivesse o auxílio da esposa dele, tá bom? No próximo episódio a gente continua, pode ser? Deixe seu comentário, deixe o like se você está achando relevante esse nosso trabalho. E se tem sido bênção para a sua vida, considere ser um apoiador do nosso projeto, tá? Um mantenedor desse nosso projeto. O link de tudo isso que você quiser tá na descrição. E no próximo episódio vai ser bem legal.